Oi, boa noite, tudo bem? Vamos ver o pessoal entrando. Boa noite, pessoal. Olá, estão me ouvindo bem? Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Nós vamos hoje fazer uma live com o Dr. Baroni, ele já está entrando, estamos conectando. Obrigada, Dani, obrigada, Marina, estão me ouvindo bem. Olá, Baroni. E aí, tudo bem? Isso, melhorou, tá ótimo. Tudo bem, você? Tá folgado aqui. Só um segundo, só vou ajeitar aqui. Tá tudo bem. Tá bom. E aí? E aí, vou apresentar você, né? Como nós estamos no meu Instagram, nós temos os seus As pessoas convidados. conseguem entrar pelo meu Instagram, né? Eles, sim, pelo seu, Tá. com certeza. Parece que você está ao vivo também. Meu nome é Cristine, para quem está na live e não me conhece, eu sou fisioterapeuta, sou acupunturista e hoje tenho o grande prazer de receber aqui para a gente conversar um pouquinho o médico Dr. Carlos Baroni, que é formado em medicina e especializado em otorrinolaringologia pela UERJ. É preceptor do serviço de residência do Hospital do Andaraí, está lá, gente, na linha de frente. E trabalha em várias clínicas e consultórios particulares. E ele veio aqui hoje para esclarecer para a gente, tirar algumas dúvidas, né, alguns mitos sobre... A gente acabou de entrar no inverno essa semana, né, Baroni? Isso, acabamos de entrar. E aí tá todo mundo cheio de dúvidas, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então eu queria primeiro te agradecer por você ter aceitado o convite e estar aqui Obrigado hoje. pelo convite. Isso. E queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse para o pessoal que está chegando. Então, é isso que a Cristine falou, né? Eu sou o Carlos Baroni, sou médico, otorrino, já há quase 10 anos formado. Ano que vem eu faço 10 anos formado. E é a minha vivência, né? O meu dia a dia é lidar com as infecções respiratórias. Então, o coronavírus é algo que, lógico, fugiu do padrão de qualquer coisa que eu tenha vivido, ou que até a Cristine tenha vivido, ou talvez até uma geração acima dela tenha vivido. Mas a gente sabe como lidar com isso, né? O que está acontecendo. É óbvio que é algo muito novo, é um vírus novo, que a gente tem que aprender muita coisa sobre ele ainda, mas certos cuidados e certas maneiras de se portar vão ser as mesmas, né? Como qualquer outro vírus. Certo. E hoje, o que você percebe hoje de maior dificuldade, principalmente agora com o inverno entrando, para esses quadros respiratórios que pioram nessa época? Tem. Então, pessoal, para quem está vendo, eu tinha comentado com a Cris que eu ia tentar, em vez de fazer ela me fazer perguntas, que eu ia perguntar para ela e esperando que a resposta dela fosse o senso comum, fosse o que a maioria das pessoas pensam. O que ela pensar certo, eu vou interpretar como algo que muita gente pensa certo, o que ela pensar errado, o contrário, e a gente vai debatendo um pouco sobre isso. Então, a primeira coisa, Cris, que eu vou te perguntar é se você acha que tem alguma diferença entre a pessoa estar resfriada ou estar gripada. E se tem alguma diferença, qual seria essa diferença? Então, exatamente, eu não sei dizer para você qual é a diferença e nem acho que o grande público saiba, não. Eu acho que a gente confunde mesmo e a gente fala, tô resfriado, tô gripado, como se fosse a mesma coisa. Não é, Baroni? Não, não é a mesma coisa. E para juntar o assunto, vou te fazer uma segunda pergunta que vai tudo falar sobre isso. Você acha que existe sinusite viral? Ou você acha que quando a pessoa fala que está com sinusite é sinônimo de ter que tomar antibiótico porque a sinusite atacou e ela tem que entrar no antibiótico? Eu acho que a sinusite, ela é bacteriana. Eu acho, mas eu posso estar falando tudo errado, tá? Sim. Eu acho que a sinusite é bacteriana e você tem que tomar um antibiótico.
Tá, então vamos lá. Para começar, gente, resfriado e gripe são coisas diferentes, tá bom? São todas infecções virais respiratórias. Só que o resfriado, ele é causado por vários tipos de vírus diferentes. E a gripe é causada por um único vírus específico, que é o vírus influenza, tá bom? O influenza, ele é causador da gripe. Qual é o vírus mais comum que causa o resfriado? É o rinovírus, que é um vírus bobo. E qual é o segundo vírus mais comum que causa o resfriado? O coronavírus. O coronavírus está aí circulando na nossa vida há muitos anos, porque ele é uma família de vírus, né? E o que a gente está encontrando agora é uma cepa diferente. O Covid-19 é uma variação, é um novo tipo de coronavírus, mas o coronavírus, por si só, já existe há muito tempo. E aí o que acontece? Qual é a diferença, então, entre o resfriado e a gripe? O resfriado, ele é aqueles sintomas mais lentos que vão surgindo na pessoa. A garganta começa a arranhar, aparece uma coriza, evolui para o mal-estar, fica ali 1, 2, 3 dias e o paciente vai piorando, aí o nariz entope, vem uma tossezinha. É um quadro mais brando, que não costuma cursar com febre e sim mais com mal-estar. São coisas mais leves. Então, geralmente, isso aí é um quadro de resfriado. Ponto final. O resfriado é comum. Qual é a quantidade de resfriados que se aceita ser comum numa criança e num adulto? Uma criança pode ter de 7 a 10 resfriados por ano, isso ser normal. E não ter nenhum problema imunológico. Porque isso é outra questão que a gente pega muito no consultório. Ah, doutor, meu filho vive resfriado. Todo mês ele está resfriado. Já ficou resfriado, sei lá, 5, 6 vezes esse ano. Isso acontece, o contato na escola, na creche, aquele monte de tipo de vírus diferente, faz ficar resfriado muitas vezes e não tem problema nenhum. E um adulto, o normal é ter 3, 5 episódios de resfriado por ano. Esse é o comum. Então, o resfriado está aí, é muito comum. A gente já vai falar por que no inverno isso acontece mais. A gripe, que é causada pela influenza, elas já são sintomas mais intensos de uma maneira inicial. Você já começa, às vezes, com febre, com mais cansaço, com uma dor de cabeça importante, enfim, você tem uns sintomas um pouco mais exuberantes quando está gripado. E aí é que as pessoas confundem. Eu vou para a segunda pergunta. Existe sinusite viral? Existe sinusite viral. E ela é a mais comum. O comum não é a sinusite ser bacteriana. O comum é a sinusite ser viral. E aí é que existe esse culto. Isso é muito difícil, né? Você tirar isso da cabeça da população. As pessoas acham que estão com dor no rosto, elas estão com sinusite, então elas têm que tomar antibiótico. E elas não estão com nada disso. Elas estão com resfriado ou podem até estar gripadas. A gripe, né, o vírus da influenza, ele corresponde a 10 a 15% das infecções virais altas que a gente tem na população. Então, assim, a pessoa está gripada. Quando ela está com aquele sintoma mais forte, ela está gripada. E é isso que é difícil das pessoas entenderem. E aí, o que geralmente acontece? A lesão que o vírus causa propicia uma infecção bacteriana. Porque o vírus vai lá, faz um estrago, a imunidade da pessoa cai, aí a bactéria... E aí ele desenvolve uma infecção bacteriana. É uma complicação? Então, é como se fosse uma infecção secundária. É, mais ou menos isso. Uma complicação, sim, uma evolução que pode acontecer do processo. Então, a gente usa muito o critério de tempo de sintoma para poder prescrever ou não antibiótico. Se o paciente tem até 10 dias de sintomas, geralmente não precisa de antibiótico. As pessoas falam, estou uma semana mal, mas tá bom, o vírus está ali ainda fazendo aquele estrago. E você tem que esperar um pouco mais de tempo para o organismo se recuperar. Se depois de 10 dias a pessoa ainda está apresentando sintomas importantes, está apresentando piora, aí a gente... Nada é sempre, nada é nunca, né? E então eu respondi errado as suas duas perguntas. E o que mais que eu posso responder para a gente esclarecer a mim e a todo mundo? Então, eu queria falar, então, entrando nessa questão, vou falar um pouco da vacina. Eu quero saber o seguinte, Cris, existe a possibilidade de, porque você tomou a vacina da gripe, de você ficar gripada por causa da vacina? Igual todo mundo fala, eu tomo a vacina, dá 10 dias eu estou gripado. Existe essa possibilidade da vacina te causar gripe ou não?
eu não acho que você ficou você teve uma gripe pior ou que porque tomou a vacina você ficou gripado mais vezes. Mas eu acho que você pode ter alguns sintomas de gripe ou de resfriado, não sei, depois que você toma a vacina. Tô errada? Não pode. A vacina da gripe é de vírus morto, é de vírus inativo. Então, é impossível você desenvolver um tipo de infecção por conta da vacina. Você pode ter reações, como qualquer vacina pode dar reação. Febre, vermelhidão no braço, um pouco de mal-estar, mas não ficar resfriado ou gripado. Tá? O que acontece? O influenza, que é o vírus da vacina, existe o influenza A e o influenza B. Assim, existe o C e o D, mas eles não importam pra gente. O A e o B. O A é dividido basicamente em dois que são importantes para a gente que estão na vacina, que é o H1N1, que foi responsável pela gripe espanhola, pela gripe suína, né, por esses tipos de gripe, e o H3N2. Então, são esses dois do influenza A e o influenza B. Esses são os principais vírus responsáveis por epidemias ou até pandemias que já tiveram, até vir o coronavírus agora e um corona que teve em 2002, que depois eu falo. Então, a vacina é focada para esses vírus, o influenza A e B. Só que o que acontece? O vírus respiratório ele sofre variação muito fácil. Você tem diversos tipos de variações nos vírus. E aí você tem sempre que adaptar aquela vacina por conta daquelas variações que esses vírus vão sofrendo. E aí, por isso que a vacina ela é anual. Como é que a vacina funciona? Você sabe por que com a vacina você se protege? Você tem essa ideia? Você tomou a vacina. Por que você está protegido? Não sei. Porque você induz o seu organismo a produzir anticorpo. Então, você joga o vírus morto no organismo, o seu organismo vê aquilo e produz anticorpo para poder se defender. E a gente fica com anticorpos de memória contra isso. O que acontece? A vacina da gripe ela é sempre aplicada no outono. Por que ela é sempre aplicada no outono? Porque o pico de produção de anticorpo, que é a nossa defesa, ela acontece 2 a 3 meses depois, que é quando a gente está no inverno, que a gente está mais exposto. Então, assim, a gente começa 10 a 15 dias depois de tomar vacina, a gente já começa a produzir anticorpo. E o nosso pico de produção de anticorpos é 2 a 3 meses depois, e depois eles vão decaindo. Com um ano, a nossa imunidade já está um pouquinho mais frágil. E com um ano, você vai se revacinar, porque você vai pegar aquelas variações do vírus que tiveram, e aí a Organização Mundial de Saúde ela coleta esses dados e pode aplicar nos países para a produção de vacina. No Rio de Janeiro, quem coleta esses dados é a Fiocruz, né? Manda para a Organização Mundial de Saúde, recebe os dados e manda de volta para o Brasil produzir a vacina em larga escala. Até onde eu sei, só o Instituto Butantan em São Paulo que produz vacina em larga escala para o país. E aí você produz, só que todo ano você tem que reproduzir essa vacina. Porque você tem novos vírus com outras coisas circulando e porque você precisa reforçar a sua imunidade. E aí, só para dar um link para o coronavírus, tem muita gente perguntando, Baroni, você pegou uma vez, você nunca mais vai pegar? Estão falando por aí que em 3 meses você pode pegar de novo, tem outros casos de novo, que não sei o que e tal. Então, assim, a princípio, o vírus respiratório ele se comporta assim. Você, em 2 a 3 meses, você está com os anticorpos lá no alto, depois os anticorpos vão caindo e a sua imunidade já está mais frágil. Isso acontece com qualquer vírus. Por isso que talvez o corona se torne uma vacina anual igual foi a gripe. Entendeu? É o que de repente pode acontecer. Eu acredito, baseado em tudo que a medicina já viu. A gente não tem como afirmar, não pode ter um vírus mega supra-sumo mutante, que é esse caso. Mas, assim, nada na medicina já existiu a ponto de você poder pegar uma infecção viral e daqui a 3 meses pegar essa mesma infecção viral de novo. Entendeu? Entendi. Então, assim, só voltando lá na explicação da vacina que você deu, tem muitos idosos, principalmente, que dizem assim, eu não vou tomar essa vacina da gripe, porque toda vez que eu tomo eu fico gripado. Quer dizer, isso não é verdade. Isso não é verdade. A vacina Mas tem muitos que falam isso, né?
Tem muitos, isso é cultural, as pessoas acham, elas linkam isso, elas acham que elas vão desenvolver e não é verdade, entendeu? E o que que acontece? Quem justamente tem que tomar a vacina da gripe, né? Os principais indicados, a primeira fileira são os idosos, os pacientes com doença crônica, os profissionais de saúde, as grávidas, as puérperas, as crianças de 6 meses até 6 anos, né? Um dia antes de completar 6 anos, essa é a população mais suscetível. Os professores, porque ficam em contato com muita criança, e depois a população vai se vacinando. E aí a gente chega a um ponto de imunidade de rebanho. Se está todo mundo imunizado, aquele não imunizado ali no meio, ele não consegue propagar. O vírus infecta ele, mas o vírus não vai ter como atingir ninguém, porque as pessoas estão imunizadas. Então essa é a ideia também. Igual a Suécia. Por que a Suécia não fez lockdown lá contra o coronavírus? Eles estão apostando em imunidade de rebanho, que vai todo mundo se imunizar e o vírus daqui a pouco não vai ter onde ficar. Então é uma estratégia, assim, é como se fosse o efeito de uma vacina, entendeu? Teoricamente, você se infectar, eu me infectei, gerei anticorpos. Você tomou uma vacina, gerou anticorpos, não tem diferença uma vacina ou você pegar uma infecção. A questão é que para vírus respiratório não é igual catapora, que você pega uma vez e não pega mais na vida. Porque vírus respiratório sofre muita mutação, muitas pequenas variações, e aí por isso uma nova vacina precisa ser feita. Entendeu? Entendi. E só lembrar que a gripe, ela causa pneumonia, né? O resfriado comum, não. O influenza, ele é causador de pneumonia. Por isso que é importante esses pacientes tomarem vacina. Não é para você não ficar lá com o nariz entupido e febre. É para você não desenvolver a pneumonia viral. Quem dera fosse só o nariz entupido e febre, né? Pois é, exatamente. Pneumonia viral é muito difícil. Não existe remédios super efetivos contra vírus. Você, quando está com uma infecção bacteriana, você toma antibiótico. Quando você está com infecção viral, falam por quê? Para você beber água, você tomar uma dipirona. Então, assim, contra infecção viral, a linha de tratamento é muito limitada, né? Então, assim, você tem alguns antivirais caros, específicos, voltados para um vírus ou outro, mas no nosso dia a dia, para você atender no consultório e mandar o paciente tomar em casa, não existe nenhum antiviral para você fazer isso, entendeu? Tá, perfeito. Qual é a próxima pergunta que eu vou ter que errar, né? Deixa eu perguntar. Então, aquela história de vó. Você acha que... De vó. Você acha que se você andar descalça na cozinha, no chão frio, se você se expor a alguma coisa fria, você tem mais chance de ficar resfriada ou não? Ih, Barone, mas aí eu sou acupunturista, eu estudei medicina chinesa, aí eu nem vou pensar na avó, eu vou pensar na invasão do frio. E aí, sim, você você pode, segundo a medicina chinesa, sim, se você ficar com o pé no frio, se você pegar um vento frio, você pode sim ter a sua... Se você tiver com a sua defesa, que a gente chama de Wei Qi, né, que é a energia defensiva, você pode sim ter não só uma infecção respiratória, mas até um quadro de dor também pode acontecer. Mas isso é a visão da medicina chinesa. Eu não sei como é que é a sua visão e eu queria que você passasse para a gente. Então, o que acontece? Não tem nenhuma comprovação, não tem nenhum estudo que linke essas duas coisas de uma maneira direta. O que acontece no inverno? Né? Porque a gente agora, o nosso tema, né, da live era de inverno. O que a gente pode falar disso? No inverno, né, que você tem frio, em qualquer lugar que seja, são dois fatores que influenciam para você ficar mais doente. As pessoas se aglomerarem nos locais. Tá frio, tá todo mundo meio que mais enclausurado nos locais, as janelas fechadas para não entrar vento frio, então isso facilita a propagação de vírus. E a outra coisa é o ar frio e seco. O que acontece? O ar seco, ele prejudica muito a nossa mucosa nasal, a nossa mucosa respiratória, de garganta e de nariz. Ele diminui a nossa produção de muco, diminui a produção de anticorpos que a gente produz de mucosa. Então, isso quebra a barreira imunológica que a gente tem e você fica mais suscetível à infecção viral. Sim. Entendeu? Sim. Então, esses são os principais fatores, mas não algo que você vai beber gelado e você vai ficar doente porque passou água gelada na garganta e aí vai ficar doente. Para isso, não existe nenhuma comprovação, entendeu?
Mas é Sim. mais em relação a isso. Tanto que a gente fala, você quer dormir no ar-condicionado e você tem rinite alérgica, por exemplo, alguma coisa assim, ou você fecha lá toda hora, bota um umidificador, porque isso ajuda demais. Você umidificar um ambiente, você corta esse efeito do ar seco, do ar-condicionado, desse ar frio, você protege um pouco o seu organismo. E é se hidratar bastante. A gente manda se hidratar muito por causa disso. Quanto mais água entra, mais água vai para a mucosa, para a produção de muco. Então você deixa o seu organismo mais saudável em relação a isso. Por isso que aqueles Brasília, por exemplo, que é um lugar muito seco, as pessoas ficam muito com a mucosa muito irritada, né? Sim, é muito comum um sangramento nasal. A mucosa fica tão seca que sangra o nariz. E aí as pessoas ficam, meu nariz sangra toda hora. Muita gente chega no consultório, meu nariz sangra toda hora. Você trabalha com o quê? Você vai ver que a pessoa trabalha exposta ao sol. Você fala, botar boné, não tem muito jeito. Seu nariz não tem nada de errado com ele, mas o ressecamento que isso causa e o aumento de temperatura o aumento de temperatura externo, né, fazendo aumento de temperatura dentro do nariz, faz os vasos dilatarem e é mais fácil deles sangrarem, deles romperem. E aí, nariz, quando sangra, como sangra e vai, né, sai, as pessoas já ficam apavoradas, porque sangra. Porque sangra aí, muito, né? Sangra muito. Geralmente é um vasinho arterial ali da ponta que rompe, então dá uma sangrada boa. As pessoas não sabem estancar da maneira correta, elas ficam fazendo assim, passando a mão só, em vez aí de machuca mais, né? Porque você tem que pressionar e botar a cabeça para frente. As pessoas fazem o contrário, elas botam a cabeça para trás. Isso é outro culto errado, né? E aí a cabeça para trás, daqui a pouco ela pode começar a engolir sangue e começa a se engasgar. Então tem que ser cabeça para frente, pressionar o nariz, pedir para alguém pegar gelo, porque aí o gelo, ao alto da temperatura, se abaixar a temperatura, você faz esses vasos contraírem para ver se eles param de sangrar, entendeu? Tem gente pedindo para salvar a live. A live vai ficar salva no meu IGTV, tá? Eu mando o vídeo para o Baroni colocar no IGTV dele e vou botar no meu canal do YouTube também, porque aí vocês podem depois assistir. Tem gente reclamando que tá com a internet ruim e tá perdendo alguma coisa. Então a live vai ficar salva, tá? Tá bom. E aí você estava falando disso aí, e aí eu me lembrei de uma coisa que me perguntaram, que era sobre o ar-condicionado, para as pessoas que têm rinite, né, o tempo todo. Qual é a tua indicação? Também é o umidificador, né? O que você sugere? Sim, ventilar o ambiente, né? Se você não for ligar o ar-condicionado, a janela ficar aberta, né? Sempre isso é importante. Você ventilar o ambiente, se a janela for ficar fechada, ar-condicionado ligado, é um umidificador, é o que dá para a pessoa fazer. As pessoas, muita gente tem rinite alérgica, né? Eu vi que tiveram várias perguntas sobre rinite alérgica, né? Quando você fez aqueles questionários antes da live. Rinite alérgica é um outro assunto, mas tudo se embola. Os sintomas são parecidos, né? A pessoa está ali com o nariz entupido, com o nariz coçando, espirrando e tal. Só que assim, o nariz da rinite, do alérgico, ele é um nariz também inflamado. Por que ele é um nariz inflamado? Ele reage de uma maneira exagerada a algum fator. Eu não tenho alergia. Se vem poeira na minha cara, aquela poeira entra, o meu nariz acha esquisito, eu dou 2 espirros e acabou. Uma pessoa que tem rinite alérgica, aquela poeira, quando entra em contato, desperta uma cascata inflamatória que aí gera todos aqueles sintomas. Gera edema de mucosa, nariz entope, produz secreção, e começa a coriza, secreção nasal, dá dor de cabeça, e aí coça, e aí vai aquilo tudo. Então, assim, mas aí se a pessoa colocar um remedinho de nariz, melhora, né, Baroni? Então, esse é o problema, né? O efeito do neossoro. O neossoro, que ele é um descongestionante nasal, ele é criado para você tá entupido, pingar 2 gotinhas, melhorou, acabou. Só que o problema é que as pessoas ficam completamente viciadas. Eu pego paciente que usa neossoro há 30 anos diariamente. A galera ama aquelas promoções de 3x10 na Venâncio, na Pacheco, sei lá onde é que tem, compra aqueles pacotes neossoro. E aquilo vai causando um mal para o organismo muito grande, porque você faz uma rinite medicamentosa. Você troca um problema por outro. Você gera uma inflamação crônica por conta da substância, por conta do descongestionante. E aí o descongestionante, você pinga o neossoro, você murcha o nariz por dentro, porque ele vasoconstringe, ele contrai os vasos. Aí quando você
contrai o vaso, você respira, que é uma beleza. Daqui a pouco, o seu vaso dilata. E aí você volta ao estaca zero. E você faz um efeito rebote, às vezes pior do que antes de pingar. E aí você pinga de novo. E por aí vai, e aí a pessoa fica viciada e começa a degenerar a mucosa, começa a estragar a mucosa fica toda alterada. Fora o risco cardiovascular. Você me ensinou isso, né? E eu não tenho vergonha de falar para ninguém que você me ensinou que o remédio... Eu não uso Neosoro, eu usava um outro desses descongestionantes e eu achava que eu estava sempre entupida, né? E, na verdade, o que você me ensinou é que o remédio faz uma rinite, né? Ele causa uma rinite. Então, você acha que o remédio está resolvendo na hora que você coloca, mas ele está piorando o seu quadro que vira crônico, né? Exatamente. Obrigada, Barone. Obrigada, Barone. As pessoas, elas não pensam em resolver a causa base. Elas querem resolver o sintoma. Obstrução nasal é o sintoma que mais incomoda. Se você pergunta para alguém, o que é pior? O nariz entupido, espirrar, coçar, é o nariz entupido. Isso incomoda demais, você não consegue respirar, você não consegue dormir. Então é muito mais fácil pingar o Neosoro e resolver aquela obstrução naquele momento do que você ir numa consulta, né, procurar por que o seu nariz é entupido, por que você precisa usar o Neosoro e resolver aquele problema, que é muito mais fácil. É difícil tirar o Neosoro? É difícil. É igual um cigarro quase. É todo um trabalho ali com os pacientes para tirar, mas você consegue tirar. E o que acontece? Como ele é um vasoconstritor, ele constringe vaso, ao longo dos anos, a pessoa pingando aquilo, isso aumenta a chance de hipertensão, isso aumenta o risco cardiovascular dos pacientes, chegando a poder aumentar o risco de infarto. Então, assim, para poder desentupir o nariz, entendeu? Então, não vale a pena. Eu nunca passei Neosoro na minha vida, nunca pegaram um carimbo com isso. Eu sei que ele tem o propósito dele, que é a pessoa, naquele dia que ela chega ferrada no seu consultório e fala, doutor, amanhã eu tenho alguma coisa importante, eu preciso estar melhor, mas eu não passo, porque a pessoa se apega e vai usar aquilo para sempre, né? Eu queria te fazer uma pergunta, é até uma dúvida minha, e eu acho que é de várias pessoas, porque eu recebi essa pergunta. As pessoas que têm esse quadro de rinite, né? Ou de sinusite, ou mesmo que não seja sinusite, que seja só uma rinite e a pessoa acha que é sinusite, ela tem maior propensão a pegar Covid, a se contaminar? Sim, sim. O que acontece? O mais importante era a pessoa ter fator de risco para doença grave, que é a pneumonia pelo Covid. Tá? Então, assim, ninguém é mais suscetível a ter pneumonia porque tem rinite ou sinusite crônica, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, assim, isso é uma outra questão. É diferente do asmático, do paciente tabagista crônico, né? Fumou a vida inteira, aquele pulmão cheio de enfisema. Isso é uma outra questão. O paciente com rinite, com sinusite, o que for, né? Eu não gosto de falar que tem sinusite, isso aí já é um outro assunto. Mas ele tem uma lesão inflamatória no nariz, ele tem uma quebra de barreira imunológica. Então, é óbvio que nele entrar o vírus é mais fácil do que quem não tem. Então, assim, é mais fácil isso que você perguntou. A contaminação é mais fácil? Sim. Mas não desenvolver a forma grave, entendeu? O que a gente tem visto, né, eu que estou lidando na linha de frente do Covid, é que é meio que uma roleta russa. Já dei alta para paciente de 90 anos que pegou o coronavírus e já vi pessoas de 30 anos falecerem. Então, realmente a experiência do Covid está sendo algo totalmente diferente do que a gente já viu na medicina. Surpreendeu em relação a isso, a gravidade de certos doentes, a evolução rápida, ruim de alguns pacientes, né? Porque você faz uma inflamação sistêmica, ele deixa de ser uma simples infecção viral localizada em via aérea para se tornar uma doença multissistêmica e alterar fígado, alterar rim, alterar coração, parte por um quadro generalizado, mas eu espero que a gente consiga sair dessa em breve. Sairemos. Tem muita gente perguntando sobre aquele assunto que você estava falando da rinite, do descongestionante e tal, sobre o dilatador nasal. Estão perguntando aqui na live o que você acha do dilatador nasal. Então, o dilatador nasal... Foi mal, a Luísa apagou aqui, né? O dilatador nasal, ele é feito... Aquele que você está falando, respire melhor, né?
Eu acho que é esse que estão perguntando, sim, aquele que a gente cola aqui, né? Isso, ele é suficiente para você, às vezes, tentar de noite dormir melhor, diminuir a obstrução nasal noturna. Geralmente é paciente roncador que usa, né? Mas é para isso, ele não trata nada. Ele é para aliviar. Não, não trata, claro. É mecânico, né? É um efeito mecânico, é só para isso. Agora, me perguntaram também, Barone, para eu te perguntar sobre uns aparelhos que a gente vê muito na internet, umas propagandas que coloca dentro aqui do nariz para melhorar o ronco. Cara, Você eu não gosto. conhece? Não, Pode dentro falar do um pouco? nariz, não. Eu conheço Não? dentro da boca. Dentro do nariz, eu nunca Não, pensei, no não. nariz. Parece até um piercing de acrílico, como se fosse assim, Como entendeu? se fosse um dilatador também, né? Sim, só que é interno. É, Provavelmente é o que você falou do outro, é um efeito mecânico, um efeito né? mecânico, com certeza. Entendeu? A questão do paciente roncador é porque todo paciente com ronco, ele, na verdade, tem que ser avaliado, porque ele pode ter apneia do sono e não sabe. Muito paciente fala, não, doutor, eu não tenho apneia, não tenho, eu não acordo. Eles acham que a apneia você tem que Não sabe. acordar durante a noite. Não é assim. Você tem que fazer o exame, comprovar se tem apneia ou não, porque a apneia é uma comorbidade que tem que ser tratada sim, e não simplesmente aliviar o ronco, que é uma questão social. O ronco importa, prejudica casamento, relacionamento, trabalho, dependendo de onde a pessoa dorme. Claro que prejudica, mas a pessoa tem que investigar se ela tem apneia do sono ou não, porque, enfim, aí já é um outro capítulo, é uma outra live. Pois antes de você me fazer outra pergunta e eu errar de novo, eu queria pedir a você para só esclarecer uma dúvida. Muita gente que tem rinite, e a gente agora no inverno, né, que é o nosso tema, muita gente tem dificuldade para usar a máscara, e a gente tem que usar a máscara, né? E aí eles pediram para você orientar se existe uma forma de ser mais fácil, o que se pode fazer? Tratar Não, rinite, né? tratar rinite não tem muito jeito. Não é na hora da máscara que você vai conseguir alguma coisa milagrosa para usar melhor. É você justamente se prevenir, tratar o seu problema antes de usar, para na hora que usar não incomodar tanto. E incomoda, eu sei que incomoda, eu fico no hospital descendo, subindo escada de máscara, já dá vontade de tirar, sufoca. Mas é o jeito, eu nem tenho rinite, né? Então, assim, cansaço, são outras coisas que deixam a máscara desconfortável, mas, enfim, a gente tem que pensar que não importa, né? Que é mais importante continuar com ela, né? E aí procura o doutor Barone, faz um tratamento para essa Faz rinite, um para tratamento melhorar, direito para esse nariz. né? Faz um tratamento direito. Esses pacientes chegam no meu consultório, eu já sempre brinco, né? Já falar, você está aqui, né? 10 anos, depois você vem procurar. 10 anos sofrendo, tomando não sei o quê, aí toma loratadina. Ah, doutora, eu tomo loratadina, dá uma melhorada. Não vai melhorar nada, né? Vai aliviar um pouco no máximo. As pessoas, elas têm muito mania de automedicação. Uma coisa é você saber que você está com uma dor, você vai tomar uma dipirona e vai cortar sua dor. Você está com alergia, você vai tomar o antialérgico e vai dar uma melhorada. Mas ela tem que acompanhar, ela precisa resolver o problema. Esses remédios são sintomáticos, eles avaliam, eles aliviam o sintoma. Eles não estão tratando nada de verdade, né? Tá. Tem mais alguma O que coisa você sobre tem? o Covid? Perguntaram o que você acha dos testes de Covid, se são confiáveis. Os testes de Covid, eles estão dando muito problema, né? Tem muito teste ruim, principalmente no início da pandemia. Então, assim, eu fui um exemplo disso, né? Eu tive o meu diagnóstico dia 28 de março, se eu não me engano, com o teste do cotonete do nariz, né? Isso é uma coisa importante que as pessoas não sabem. Existem 3 testes disponíveis. Um teste, que é o cotonete no nariz, é chamado de SUAB. Ele é para detectar o vírus. Ele vê o vírus, analisa, ele pega partículas do vírus e acha o RNA do vírus. Então, a pessoa tem que estar com sintoma e até ali 7, 10 dias de sintoma no máximo, para pegar aquele vírus ali mais ativo. Depois que isso passa, você pode fazer a sorologia, que é ver se você desenvolveu os anticorpos contra o coronavírus. E aí é o exame de sangue. E tem o teste rápido,
que ele é um exame simplesmente para ver se tem ou não tem anticorpo, que é o teste com maior índice de falso negativo, falso positivo. Ele é um teste com baixa sensibilidade, baixa especificidade, que eu não recomendo para ninguém fazer. Então, assim, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu tive meu diagnóstico com o suave. Então, foi visto o vírus ali, deu positivo. Ok, eu com sintoma e tal, parará. Com 3 semanas, eu fui fazer a sorologia. Só que eu fiz a sorologia no mesmo dia em 2 lugares. Num laboratório particular, de manhã, e de tarde eu fiz no Hemorrio, porque eu fui doar plasma para avaliação, tinham que dosar os anticorpos. No particular, veio que eu não tinha anticorpos, não reagente. No Hemorrio deu reagente para os 2 anticorpos que existem. Então, assim, o laboratório particular deu negativo para os 2, e o Hemorrio deu positivo para os 2, no mesmo dia coletado. Então você fala assim, caraca, como é que pode? Então, assim, como é que as pessoas vão se basear nesses exames para realmente dizer se estão ou não estão? Eu espero que a qualidade tenha melhorado dos testes, mas eu oriento todo mundo. Se você teve sintoma e você teve um teste negativo, refaça em outro laboratório para você poder ter certeza, pelo menos ter mais alguma chance de pegar aquilo ali e não ficar achando que você não teve, entendeu? Difícil, a gente tá com tantos problemas, né, em relação à Covid. O teste acaba não sendo tão confiável. Enfim, vamos lá. Qual é a próxima pergunta que você vai me fazer? Não sei, deixa eu pensar se eu tinha elaborado mais alguma. A gente já falou de vacina, já falou de rinite, já falou do Covid. Não, acho que de pergunta, não sei, vê as perguntas das pessoas aí. Então, eu posso te fazer pergunta? Pode. Voltando lá no pessoal da rinite, que a gente sabe que é um monte de gente, né? O descongestionante, ótimo, não pode, a gente já sabe, você já esclareceu, ele piora o quadro da rinite. Mas e o soro, lavar com soro? Não, isso é ótimo. Isso é ótimo. É ótimo. É ótimo. Então, é lavar com soro direto, né? O e soro, além não de tem umidificar, contraindicação. Não tem contraindicação. O soro, além de umidificar, ele ajuda a restabelecer a função normal da mucosa nasal. O que acontece? Existem 2 tipos de soro. O 0,9, que é o mais comum, que as pessoas usam, que é o rinossoro 0,9, o 0,9. E existe o hipertônico, que é o 3%, que é um bem salgado, que arde. Esse só é indicado quando você está com sintoma naquela hora, com muita secreção. Ele serve para dar uma chupada. Ele, na hora que o soro vem, ele suga e dá uma diminuída no edema da mucosa. Então, para essas situações, ele vale. Mas não é para as pessoas no dia a dia que forem lavar o nariz, galera que tem rinite, tem o hábito de lavar o nariz, ficar lavando com hipertônico, você só vai desidratar o seu nariz. Entendeu? Ele é indicado só para fase aguda. Tá. Nesse momento que a gente está em isolamento social, evitando de sair de casa, até para as consultas rotineiras mesmo, qual é a orientação assim, prática que você dá para esses portadores aí de rinite que acordam, principalmente agora no inverno, e dá 50 espirros por dia? Não pode sair, não pode ir numa consulta para o otorrino. O que pode fazer? Então, o que acontece? Se o paciente acorda e dá 50 espirros, o problema está no quarto dele. É um problema no quarto. É um problema em casa. Então, assim, a galera que tem rinite alérgica, tem gente que tem uma rinite alérgica mais branda, tem rinite alérgica mais intensa. As pessoas que têm rinite alérgica intensa nada de cortina, nada de bicho de pelúcia, nada de carpete, é olhar atrás do armário para ver se está tudo ok, é roupa limpa, é trocar de roupa de cama sempre. Tem gente que tem que botar aquele plástico no travesseiro para não acumular, porque qual é o fator, o que gera rinite alérgica? É o principal agente alérgico, não é o ácaro. O ácaro é disparado o principal problema. Então, assim, você tem que deixar a sua casa muito bem limpa, muito bem climatizada para você diminuir esses efeitos, entendeu? Os pacientes, por exemplo, tem gente que é alérgico, não é alérgico à poeira, mas é alérgico a pelo de cachorro ou pelo de gato. Ter o cachorro ou gato não tem jeito, não tem remédio que adiante para você poder tirar o estímulo externo, entendeu? Só existe um tratamento para rinite que trata a causa base.
que é tentar diminuir a sensibilidade do seu organismo àquele fator. Então, assim, você reage muito. Travou, travou você. Vocês estão me vendo, gente? Tá me vendo, Cris? Oi, deu uma travada aí, Baroni. Mas você tá me vendo agora? Deu uma travada. Tá mais, é meio embaçado o sinal, acho que não tá muito bom aí, não. Pessoal que está escrevendo, travou eu ou Tá. travou a Cris? Travou você. Deixa eu desligar. Melhorou? Melhorou? Ainda. Oi, eu tô te ouvindo. A imagem não tá 100%, mas pelo menos a sua voz já tá saindo. Pode falar. Eu falei que só existe um tratamento possível para o alérgico para tentar diminuir a sensibilidade dele a essa agressão, que é a vacina, que é a imunoterapia. Só que a vacina é um tratamento muito longo. São 2 anos a 3 anos tomando vacinas semanais, depois quinzenais, depois mensais. A pessoa toma 1 ano de vacina, 1 ano e meio e não vê melhora alguma, porque ainda não faz o efeito esperado. Então, o grande problema da imunoterapia hoje em dia é a adesão do paciente. O paciente desiste, abandona o tratamento no meio do caminho, fala que não adianta nada e volta a ter crise. Então, assim, isso é o grande problema do alergista, né? O alergista ele tem muita dificuldade em fazer os pacientes entenderem, porque ele fala, todo mundo fala tudo isso que eu estou falando. Mas chega 1 ano depois, você gastando dinheiro, tomando vacina e não melhorando, a pessoa não entende que com 2 a 3 anos ela vai ter a melhora dela. Então, isso é uma coisa que influencia muito no tratamento. Mas uma dica que eu vou dar para quem tem alergia a cachorro ou gato e vai para casa de alguém que tem um cachorro ou gato, não tem na sua casa, é tomar o antialérgico 1 hora antes de chegar. Ou quem tem muita alergia no ambiente de trabalho. Ah, eu chego no meu trabalho, é carpete, é muito empoeirado. Toma antialérgico 1 hora antes de chegar no trabalho, porque aí você diminui muito o efeito da alergia na hora que você entra em contato com o alérgeno. Você já está produzindo ali o que você precisava, você já está segurando a resposta alérgica no organismo. E agora, no inverno, a gente tira cobertor, pijama que está guardado, né? E aí, isso tudo vem com poeira, com ácaro. Então, o ideal é colocar essas coisas para arejar, né? Para arejar, lavar. Quem tem rinite alérgica? Eu não tenho. Então, eu não tenho esses cuidados. Mas, Sim, mas quem tem, tem que ter o cuidado. Né? Cada um. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente usa um termo assim, eu tenho sinusite crônica. E, né, muita gente fala isso, né? E aí algumas pessoas perguntaram assim, a sinusite tem cura? Então, o problema é, as pessoas não têm sinusite crônica. Tá me ouvindo? Tô, agora sim. As pessoas não têm sinusite crônica. A grande maioria delas, entendeu? Óbvio que tem, a sinusite crônica existe, mas a grande maioria não tem uma real sinusite crônica. Então, assim, vários pacientes chegam no consultório falando, doutor, eu tenho sinusite toda hora. Aí você vai fazer o diagnóstico, é uma rinite. Não é uma sinusite, mas ela acha que é sinusite. Porque as pessoas acham que dor no rosto é sinusite. Você travou de novo.
Você tá no 4G? Bota no 4G, que eu acho que o Wi-Fi tá ruim. Não, agora eu tô no 4G. Melhorou? Agora você tá no 4G? Agora Tá eu no tô no 4G? 4G. Tô. O sinal tá ficando ruim. Você tava no Wi-Fi antes? Tá. Ah, tá. Agora voltou tua voz, tá melhor. Tem gente falando aqui Foi na mal, live gente. que você curou, Foi que mal se você tá tratou travando, e porque curou a sinusite. o local que eu tô aqui é ruim, não dá para eu sair daqui, né, para ir lá resolver o Wi-Fi. Tá. Não, mas agora voltou. Tem gente falando aí na live que tratou a sinusite com você e que você curou e a pessoa não teve mais sinusite, tá vendo? É só Então, tratar, é só procurar tratamento. Às vezes tem casos mais difíceis, tem casos mais complicados. Ninguém é igual a ninguém, né? Então, assim, tem cirurgias que são bem indicadas, tem pacientes que acham que tem que operar e não tem que operar. Tem pacientes que querem escapar da cirurgia. Eu falo, se você não operar, você não vai ter jeito, você tem indicação cirúrgica. Então, é cada um com seu tratamento, é muito individualizado. E as pessoas, elas acham, elas veem o que o outro faz. Ah, porque meu amigo fez isso. E acha que para ela vai dar certo. O problema dela não pode nem ser aquele. E se for o mesmo problema, não vai ter o mesmo tratamento, né? Então, enfim, é uma questão cultural, né? Sim, é verdade. Tem uma pessoa na live perguntando, dizendo que ela quer parar de roncar. Pelo amor de Deus, o que você pode fazer por ela? Então, tem que avaliar. Tem pacientes que você consegue resolver com uma cirurgia, tem paciente que não tem indicação cirúrgica, tem indicação de emagrecer, tem paciente que nem tem indicação de emagrecer, nem tem indicação de cirurgia, ele tem que usar algum dispositivo. Então, só avaliando mesmo, né? Tá. Estão perguntando se você tem consultório. Sim, você atende alguns consultórios. A live, Quem me procurar, arroba dele, né? Arroba Carlos Baroni, tá marcado aqui. Ou pode mandar direct para mim e a gente passa o contato depois para vocês, tá? Quem quiser, eu tenho no Doctoralia, tem lá os consultórios que eu atendo com os planos de saúde que eu atendo. Ah, que bom. Alguém já colocou aí, ó, arroba Carlos Baroni. É fácil a gente encontrar e pelo Doctoralia aparece todos os pelo consultórios. Doctoralia aparece. Né? Dá para até marcar pela internet a consulta, se quiser. Dá para marcar pela internet? Dá. Tá. Eu vou te fazer só uma pergunta boba, que algumas pessoas perguntaram e você deve ver muito isso no consultório. O que a gente faz quando produz muita cera? A gente tira com cotonete? Não, então. Aí uma pergunta para você, Rania. O cotonete está certo ou está errado? Eu ia dizer que está errado. Então, o cotonete, ele é feito para você tirar só aquela cera da entrada do ouvido. Aquela que você olha, filho, seu ouvido está sujo. Limpa esse ouvido. Essa bem da porta. O problema é que as pessoas não fazem isso. Elas enfiam o cotonete quase inteiro dentro do ouvido. E aí elas causam trauma. Já peguei vários pacientes que perfuraram o tímpano, que o algodão ficou preso dentro do ouvido, tira o plástico, tá o algodão dentro do ouvido, que fazem trauma, laceram, começa a sangrar. Então tem N complicações bobas. E assim, enfiar o cotonete no ouvido não traz benefício nenhum. Você só vai empurrar a cera. Então, assim, não tem nada para fazer com que evite, com que diminua a produção de cera. Isso não tem. Quem produz muita cera, infelizmente, vai produzir muita cera. Mas tem que ir no otorrino e tirar. O ouvido começou a entupir, está começando a ficar surdo, está na hora de fazer uma limpeza. E aí tem que ir no otorrino para fazer a remoção. Tá, então fala um pouquinho pra gente sobre o zumbido que estão perguntando aí, a pessoa que tem muito zumbido. E aí emenda na labirintite. Zumbido, tontura, isso tudo é uma coisa muito grande, é outro mundo, seria um outro papo para a gente ter específico, porque assim, existe o zumbido ligado à perda auditiva, né? Você faz o primeiro exame que a gente faz no paciente com zumbido é uma audiometria. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Fez o exame físico está normal, né? Não tem nada no ouvido, olhou, não tem nada. O primeiro exame é uma audiometria.
E aí, se tiver uma perda auditiva associada ou não tem perda auditiva associada. 90% das vezes tem perda auditiva associada. Então, você vai fazer uma linha de tratamento. 10% não tem. E aí, as principais causas de zumbido sem perda auditiva associada é a disfunção da articulação temporomandibular, que é a ATM, essa articulação que faz a gente abrir e fechar a boca, problemas na coluna cervical, e aí você deve pegar muito, alterações nos vasos que levam o sangue do corpo, do coração para a cabeça, né? Sim. Intolerância à lactose, intolerância a glúten, isso dá zumbido. Então, assim, você trata, às vezes, doença de tireoide não diagnosticada, alterações do açúcar e do colesterol. Então, isso Nossa, é um mundo, né? É um mundo. Então, assim, o paciente tem que ser avaliado como um todo, né? Mas, assim, só para dar uma dica, o primeiro exame que a gente faz, que eu faço, pelo menos, né, é a audiometria. Ele me dá o primeiro guia, né? Eu vou seguir por uma linha, eu vou seguir por uma outra linha, entendeu? E a tontura é a mesma coisa. A tontura é um mundo, né? Tem diferentes tipos de tontura, enfim, tontura quando vira para o lado, quando está dormindo, tontura quando anda, tontura quando abaixa, tontura quando olha para cima. E aí cada uma também vai guiando para um jeito, né? Tá, e aí eu vou fazer uma pergunta para você me responder. Labirintite é doença de velho? Não. Labirintite já é um termo errado. A gente não gosta de labirintite. As pessoas usam esse termo, é popular. Eu não vou ficar toda vez no consultório falando que labirintite é um termo errado, porque isso é muito difícil. Isso aí é do otorrino, a coisa mais difícil que tem, virar para as pessoas falarem que labirintite é um nome errado. Cada doença é você falar que está tonto e deixar um médico descobrir por que está tonto. Esse é o jeito certo. E aí... Não, tem de todas as idades. E a principal causa no idoso de tontura é a principal causa na criança também, para você ter uma ideia. Ah, é? Então, e tem alguma relação com a alimentação, Baroni? Pode ter. Dependendo da causa de tontura, alguns alimentos pioram. Açúcar branco, café, refrigerante, várias coisas que fazem você ter picos de insulina no organismo ou a cafeína, elas causam uma piora da tontura e do zumbido. Tá? Do zumbido também tem interferência, porque é tudo orelha interna, né? É tudo da mesma região do ouvido. Tá. Então, eu vou fechar com uma pergunta sobre Covid, que é a maior preocupação de todo mundo, né? A criança asmática, ela é um fator, é um grupo de risco? Todo Como asmático... proteger agora no inverno? Então, todo asmático, ele a princípio é um grupo de risco para você desenvolver a forma grave, né? Você já tem uma lesão inflamatória no seu pulmão. É bronquite asmática o nome. Tudo que termina em ite significa inflamação. Rinite, a inflamação do nariz. Faringite, inflamação da faringe. Sinusite, inflamação do seio da face. Bronquite, inflamação do brônquio. Então, quando você tem alguma inflamação, isso é um fator de risco, sim, né? A inflamação do pulmão é fator de risco para você desenvolver a forma grave do Covid. A questão é, as crianças são raríssimas as que desenvolveram uma forma grave que chegaram a óbito, né? Eu só soube de 2, eu acho, aqui no Rio de Janeiro, sendo que uma era um recém-nascido sindrômico, né? Ele tinha uma síndrome, então assim, ele provavelmente já nem ia conseguir viver muito tempo, acabou pegando Covid, acabou falecendo antes, e uma outra criança que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Fora isso, as crianças elas têm se recuperado extremamente bem. É óbvio que você não vai dar maré para azar, você quer proteger o seu filho, mas se é asmático, sim, ele tem um fator de risco. E aí, não só para a criança, para o adulto, para o idoso, é o que você falou, a gente está no inverno, que é o nosso tema, né? Então, vai tirar a roupa de lá de cima do guarda-roupa, a roupa de cama, lavar antes, né? Evitar tudo que acumule poeira no quarto, para você ter o mínimo possível de coisas que desencadeiem uma crise. É isso? Exatamente. Crise de alergia que você está falando, né? Crise de alergia, sim. Até porque numa crise alérgica você, como você falou, acaba a imunidade baixando e você fica mais suscetível a uma contaminação, né? Sim. Baroni, eu queria muito agradecer a você
Muita gente aqui falou no comentário que você é um anjo, que você é maravilhoso. E eu queria dizer que sim, você sabe tudo, sim, como muita gente falou aqui, não é só de otorrino, não, gente. Eu falo de cadeira aqui, tudo que a gente precisa, que a gente pergunta para ele e ele explica. Então, quem tiver oportunidade, olha aí a UERJ presente. Marquem uma consulta com o Baroni, porque o Baroni realmente não é só um médico, é um ser humano maravilhoso, né? Então, eu te agradeço muito. A gente tem muita coisa para falar, né? Eu vou deixar essa live salva. E o pessoal, se alguém quiser sugerir algum tema, alguma coisa, é só mandar direct, perguntar, que de repente a gente marca um outro horário, né, Baroni? Sim, a gente marca um outro assunto mais direcionado. Eu espero ter sido didático. É difícil, às vezes, a gente, como médico, falar numa linguagem que todo mundo consiga entender, mas eu sempre me preocupo com isso. Eu espero não ter usado nenhum termo técnico que tenha dificultado. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Que eu possa ter ajudado, que tenha trazido informação útil para as pessoas, né? Sim, é verdade. A gente quer um médico que sabe tudo, sim, mas a gente também quer um ser humano maravilhoso. E isso você é, né? Muito obrigada por e dar para a gente 1 hora do seu tempo aqui para tirar as nossas dúvidas, né? Para a gente poder esclarecer um pouquinho a todo mundo, para acalmar um pouquinho o coração de todo mundo, né? Tá. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Fica com Deus. Um beijo, obrigada. Beijo. Vai cair a live. Tá.